Olá pessoal, esse é o último vídeo do nosso curso sobre diretores no cinema mudo e a gente vai falar sobre dois filmes, Os Sapatos, Os Shoes, da Lois Weber, e o The Red Kimono, ou Sublime Rendição, da Dorothy Davenport. O objetivo é tentar entender o estilo dessas diretoras a partir de comentários direcionados a duas obras específicas e que são bem características de cada uma. Para começar, vamos voltar lá para o começo e analisar a obra que foi lançada primeiramente, que é justamente Shoes, da Lois Weber. Lançada em 1916, em um ano muito importante para Weber, porque naquela época ela estava no auge da sua popularidade e do seu prestígio, porque os seus filmes tinham um apelo de público muito grande. O Hipócritas, lançado no ano anterior, foi um grande hit, e ela também tinha uma influência muito grande no meio industrial cinematográfico. Ela trabalhava para a Universal e era a diretora, entre homens e mulheres, a diretora, a cineasta mais importante da Universal naquele ano, tendo o salário maior, e ela tinha uma certa liberdade criativa também devido a essa influência. Então o Chu está completamente conectado com esse contexto, porque ele trata de questões sociais, como pobreza, salários baixos, irresponsabilidade familiar, tendo como um principal tema um fenômeno muito específico e contemporâneo daquele tempo, que é justamente o influxo de mulheres jovens e solteiras para um ambiente assalariado, que era um ambiente no qual muitas vezes elas eram exploradas ou mal pagas. Então o filme ele trata isso de uma maneira muito direta, esse novo fenômeno que estava surgindo, e com isso os novos conflitos que surgiram naquela conjuntura, sempre dialogando com essas questões mais gerais que eu comentei anteriormente. Eu acho a abordagem do filme muito fascinante, porque ele é curto, tem pouco menos de uma hora, mas ele podia ser menor ainda. Porque a ação do filme, poucas coisas acontecem no filme. Resumindo um pouco a trama, e já com alguns spoilers, a protagonista é a Eva, que é uma mulher jovem, de uma família muito populosa, com vários irmãos e irmãs, pobre, na qual o pai é um homem que não ajuda em nada, uma figura muito displicente, e ela tem uma vontade muito grande de ter sapatos, mas ela não pode comprar esses sapatos porque o pouco salário que ela tem é para justamente sustentar essa família tão grande. E então você tem ela convivendo com essa vontade de ter sapatos durante o filme inteiro e ao mesmo tempo a impossibilidade de alcançar esse desejo. E ao mesmo tempo há também um homem que aparece no filme que demonstra o interesse por ela, mas ela não tem nenhum interesse por ele. Mas a situação familiar dela vai ficando tão problemática que no final é sugerido que ela trocou uma relação com esse homem pelos sapatos. Então é um tema, né, eu acho que é uma história bem diferente. A trama ela já é bem diferente, tem várias camadas de profundidade, mas a abordagem vai muito além, porque o filme ele não cria nenhum maniqueísmo, o filme ele não cria nenhum grande conflito. A gente conhece muito pouco dessa figura exploradora. Como eu falei, o filme ele poderia ter muito menos, porque a ação, se o foco do filme fosse mostrar uma ação. Mas o foco do filme não é esse. O foco do filme é se demorar sobre a subjetividade da Eva, da protagonista, e todos os conflitos internos que ela sente. Os desejos, as frustrações e até no final uma espécie de julgamento interno. Isso é o foco do filme. O filme quer mostrar isso. Ele não se demora sobre o explorador, ele não se demora sobre nenhum salvador, não existe salvador dentro do filme, e tampouco existe um vilão específico. Ele existe, ele explora, mas o filme ele mostra muito pouco sobre ele. O foco é justamente essa dilatação do tempo e do estado subjetivo da personagem principal. E eu acho muito fascinante, porque é quase uma espécie de... A Weber desenvolve tempos mortos dentro desse novo contexto, devido a essa abordagem tão demorada sobre as reações, o caminhar,
as várias caminhadas que a Eva faz durante o filme inteiro. Então é uma abordagem muito diferente e que vai na contramão de uma espécie de narrativa cinematográfica hollywoodiana que se move somente a partir de ações específicas. E dentro disso, o filme ele consegue criar várias identificações. De um lado, a identificação criada é devido a esse desejo, a um desejo básico, que é um desejo de consumo que ele cria inicialmente. Então, o espectador não precisa necessariamente passar pelas dificuldades que a Eva passa para criar uma conexão. Ele pode simplesmente ter um desejo parecido com o desejo que a Eva tem. E no caso do Shura é justamente o desejo de consumo, o desejo por um sapato e também a impossibilidade de ter esse sapato. Isso que é algo muito comum na sociedade, era algo que poderia criar uma conexão com um público maior que estaria além da situação da Eva. Mas, além disso, o filme ele vai criando várias conexões bem profundas ao longo do filme e direcionadas não só e que são criadas não só a partir de uma relação dos desejos semelhantes entre espectador e público, mas a partir dos conflitos. E aí tem até uma autora, a Shirley Stamp, que ela é estudiosa, profunda da Lois Herber, e ela comenta muito sobre como que o filme traz várias economias. Você tem a economia do consumo, representado justamente por essa questão da vontade de ter esses sapatos bonitos. Você também tem a economia heterossexual, que é justamente presente na maneira como os homens olham para Eva, buscando ter ela alguma coisa. E o que o filme retrata é o processo de descoberta da Eva dentro dessa economia heterossexual. E quando ela percebe esse lugar, ela fica em choque, ela não gosta desse mundo, dessa realidade. E isso é retratado de maneira muito, muito intensa numa cena final do filme, pouco perto do final, que é quando a Eva ela começa a se preparar para sair com alguém que ela não gosta, mas que ela precisa sair porque aquela realidade social dela estava já completamente impossível de continuar. Depois do filme é revelado que, além do desejo de consumo, há também uma questão de necessidade, porque os próprios sapatos da Eva estão bem carcomidos, desgastados, furados, então ela precisa ter sapatos para viver, para trabalhar. Então isso vai intensificando cada vez mais essa vulnerabilidade, tanto que no final do filme ela decide sair. Mas o que é impressionante, justamente, uma abordagem nova, o filme ele não mostra essa saída. O filme ele mostra mais ela se preparando e filmado numa câmera bem distante, fixa, com a Eva no quarto, sentada, num quarto um pouco bagunçado, e ela vai se preparar para sair, e aí há um contraste, porque ela vai buscar ficar bonita, arrumando o cabelo durante vários segundos, se preparando, mas o semblante dela é um semblante de infelicidade. Então você já tem ali um paradoxo muito, muito forte. E aí a gente pode pensar também a questão de como que a Webb trabalha de maneira dramática o espaço. Nessa cena isso é fenomenal, porque é um momento de ruptura e de cisão. Mas a Webb ela transmite essa ruptura interna da personagem não a partir de um intertítulo de uma fala, mas a partir de um plano próximo onde é enquadrado somente o rosto da Eva e um espelho quebrado no meio. Aí é possível fazer várias leituras específicas sobre esse espelho, mas somente ao descrever esse objeto, um reflexo quebrado, já é possível criar uma conexão muito intensa com os sentimentos internos da Eva. E é uma imagem muito poderosa e é um momento muito intenso, que novamente, tudo a partir da imagem, sem nenhum intertítulo. E o grande drama do filme acontece nessa cena e não acontece em outros momentos. A Shirley Stamp, que é essa autora que analisou muitos trabalhos da Webb, ela lançou um artigo muito interessante sobre os shoes e ela comenta especificamente sobre essa cena, tratando dessas questões que eu trouxe agora. Acho que é interessante ler rapidamente o comentário que ela faz. Incapaz de fazer contato visual com a jovem presa no vidro, Eva agora se vê como uma mercadoria comerciável, assim como os sapatos que ela admirou atrás de um vidro na vitrine ou os vestidos dispostos em vitrines de vidro no trabalho.
Aqui ela se coloca pela primeira vez dentro do olhar erotizado e imaginário de Charlie, uma posição que ela recusou até agora. Em outras partes do filme, a linha de visão de Eva é usada para enfatizar seu julgamento moral e particularmente seu desgosto com a preguiça autoindulgente do pai. Isso aqui é muito importante porque, novamente, ela percebe a maneira como os homens olham para ela e percebe o seu lugar dentro dessa economia, dentro desse olhar erotizado, imaginário, como ela colocou aqui. E aí a questão do julgamento. Não que ela fala alguma coisa, mas ela revira e ela não olha para o seu próprio reflexo nesse momento, demonstrando esse julgamento interno. Observando como se estivesse na tela nessa sequência, Eva entende seu lugar na economia sexual pela primeira vez. Ela também funciona como substituto para a espectadora do filme, concebido aqui não como uma mulher de classe média voltada para a reforma, lutando para compreender a situação das mulheres trabalhadoras mal pagas, mas como uma dessas mulheres. Este é, então, o modelo de identificação mais radical do filme. As mulheres de classe média, principalmente visadas pelo discurso do filme, são convidadas a ver a imagem de Eva como seu próprio reflexo e a se perguntarem: eu seria capaz de me olhar nos olhos em circunstâncias semelhantes? E aí entra justamente aquilo que a gente estava comentando. É um nível de identificação muito radical e que vai muito além dessa condição inicial da personagem. E o filme ele consegue atingir isso justamente porque ele tem focos diferenciados e tem abordagens diferenciadas. Ele faz vários desvios. O foco que o filme faz nos sapatos, por exemplo, ele filma sapatos bonitos, numa linguagem quase publicitária, enfatizando a beleza e o glamour desses objetos, mas ela também foca em objetos desgastados, furados. Então ela também inverte a linguagem publicitária, focando em objetos que não são tão focados, não são enquadrados com muita popularidade. É um filme que ele é curto, ele não é longo, mas ele é repleto de várias inovações e de vários desvios, o que justifica totalmente o diferencial e a importância da Weber dentro daquele contexto. Bom, vamos agora para o The Red Kimono, que também é um filme importante da Dorothy Davenport, mas já em um outro contexto, que é o dos anos 20. E aí, para quem quer entender esse contexto, só voltar na nossa aula anterior. E o Sublime Redenção, ele é o terceiro filme de uma trilogia de filmes com temáticas sociais que a Davenport faz. Só que dessa trilogia, somente o primeiro foi um sucesso de público e de crítica, de certa forma. Mas no segundo ela já não consegue ter o mesmo o público e nem o mesmo investimento. E no terceiro, pior ainda, ela tem mais críticas negativas e tem menos investimento. Então é um filme de baixíssimo orçamento e a própria Davenport vai fazer os seus próximos filmes em um circuito de baixíssimo orçamento. Isso vai afetar o estilo do filme, como a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu não acho que afetou de uma maneira negativa. Vamos pensar um pouco a história rapidamente. Ele é um out-slavery filme, então fala sobre uma personagem feminina que é levada para o mundo da prostituição. A protagonista é a Gabrielle, que é uma menina que, quando jovem, muito humilde, casou com um homem muito galanteador, e esse homem levou ela para a cidade grande, para Nova Orleans, mas a abandonou e colocou ela nesse ambiente de prostituição. O filme começa com a Gabrielle matando esse homem quando ele estava comprando um anel para se casar com outra pessoa. Então ela passa por um processo, ela é presa, passa por um processo judicial onde ela conta o seu passado, e a gente conhece o passado a partir desses flashbacks, mas ela é absolvida, ela não é presa depois do julgamento. Logo depois do julgamento, ela vive com uma mulher rica e que fazia muito caridade, mas que era bastante interesseira. Ela usa a Gabrielle justamente para mostrar ela para os seus amigos ricos, o que vai causar infelicidade da Gabrielle. Ela sai daquele espaço, vai procurar outras oportunidades, mas nunca consegue, porque o passado dela na prostituição é algo sempre destacado em vários momentos. Mas a Gabrielle conhece um jovem humilde, trabalhador e divertido, que é motorista daquela mulher rica que a ajudou depois que a Gabrielle saiu da prisão. Os dois criam uma conexão muito forte, se apaixonam,
têm um interesse absurdo um pelo outro, se divertem muito. Quando a Gabrielle sai com ele, é o primeiro momento em que ela está se divertindo no filme. Mas eles passam por alguns desencontros, no entanto, no final se reencontram e ficam felizes, em um final bem otimista. O filme ele é interessante pelos vários desvios que toma, tanto visualmente quanto na construção da personagem. Em termos visuais, é interessante levar em consideração o contexto da obra da Davenport até aquele momento. Como a gente comentou na última aula, o primeiro filme que ela produziu, o Human Record, ele é famoso pelos vários efeitos especiais, pelos espaços distorcidos, porque foi um filme que teve um certo investimento e conseguiu ter um sucesso de público. No entanto, como eu comentei, o The Red Criminal é um filme que já estava com pouquíssimo orçamento, então eles não tinham dinheiro para repetir aqueles efeitos especiais. Então, os espaços, os cenários construídos, por exemplo, eles são mais secos, tem poucos detalhes, eles não são tão exuberantes. Mas eu não acho que isso é um problema. Na verdade, no The Red Criminal isso foi até positivo, porque esse estilo mais seco, mais cru, ajudou ao filme a enfatizar determinadas situações que eram bem inesperadas e inovadoras dentro daquele contexto. A própria cena principal que começa no filme, que é justamente a Gabrielle matando o homem que a levou para aquela vida, é uma cena que se passa num espaço com pouquíssimos detalhes, a gente não consegue desviar a nossa atenção para o mundo em volta, mas ele só enfatiza essa ação muito radical que a Gabrielle toma, que é matar o seu agressor, ainda que ele naquele momento ele estivesse de costas e não estivesse maltratando diretamente. E isso é muito importante justamente porque é um ato de vingança, é uma vítima eliminando o seu agressor e posteriormente, quando ela passa por um processo judicial, a defesa que ela faz em torno dela não é no sentido de criar uma suposição de legítima defesa. Ela não se importa com isso. O que ela quer contar é a história trágica dela que foi ocasionada pela relação que ela tinha com aquele homem. Isso é o foco. E o assassinato que ela cometeu foi mais o ápice dessa situação. Então o filme, e depois ela ainda é absolvida. O filme ele literalmente não condena a personagem, inclusive dentro da trama, porque ela não é condenada pelo fato dela ter assassinado o homem. Mas por quê? Ela não assassinou somente um homem, ela eliminou o seu agressor, o seu opressor, a sua figura opressora. Então, e esse estilo seco do filme, esses cenários com poucos detalhes, com poucos adereços, meio que enfatiza o que a gente está vendo na frente da tela é algo diferente, é algo novo. Essa história de a Gabrielle pode até passar por uma redenção no final do filme, mas a trajetória que ela inicia e que ela passa durante grande parte é uma trajetória que tem muitas inversões. E o estilo do filme somente ajuda nesse momento. E apesar do filme não ter grandes espaços distorcidos como teria em Human Record, ele utiliza várias sobreposições, transformações de cenário, pequenos efeitos especiais que, bem característico daquela linguagem muda, representasse de maneira metafórica o que acontecia na história. Há muito uso também de grades, né, demonstrando esse aprisionamento dela, mas a perspectiva de onde essas grades são filmadas é uma perspectiva sempre muito externa. Por exemplo, essas grades aparecem nas cenas de prisão, só que a perspectiva das grades não é dos corredores, mas é do lado de fora das janelas, demonstrando uma espécie de aprisionamento social, que é um aprisionamento que a Gabrielle também vai passar muito fortemente ao longo do restante do filme, porque ela não consegue oportunidade, já que ela sempre lembra esse passado e ela se vê presa
a esse passado. Então, esse uso de grades também é muito interessante. E o próprio kimono vermelho, que dá título ao filme. Ele aparece em vários momentos e é o único elemento que é colorido, representando justamente a prostituição. Então, devido a todos esses desvios e elementos tão característicos, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser visto sem sombra de dúvida. Bom, pessoal, acho que é isso. Gostei muito da oportunidade, fico completamente disponível para qualquer questão e dúvida. Eu vou deixar na descrição do e-mail, dos vídeos, como eu comentei, estão as principais referências que eu usei e que eu citei ao longo dos vídeos. O e-mail do curso também está aqui, então podem mandar e-mail e coloquem comentários, falem o que vocês acharam, perguntem dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder com muita felicidade. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.